Quando você faz uma consulta, né, com o seu paciente, você então utiliza uma série de exames, inclusive a iridologia. Aí a iridologia, o exame através da íris, vai te dar ali um sinal sobre um problema em um determinado órgão, e você vai confirmar isso às vezes com a pele, às vezes com a unha, às vezes com a biorressonância, por aí. E você disse bem, né? O exame é individualizado e a anamnese, aquela conversa que você tem com um profissional de saúde, ela é muito importante até para confirmar o que está no resultado do exame de uma maneira positiva ou até mesmo negativa, né? Porque esse relato de todos os sintomas, às vezes nem vai estar relacionado com aquele exame, que nem a gente deu exemplo aqui de testosterona, mas às vezes é um outro parâmetro que vai estar dando apoio ao profissional da saúde para entender o quadro daquela saúde, daquele paciente naquele momento. É por aí? Exatamente, porque assim, muitas vezes eu acho que o pensamento ali, a coerência clínica, ali, o raciocínio clínico, ele sobrepõe até os exames, né? Porque você vai dar atenção, você vai levar em consideração aqueles sintomas. Por exemplo, muitas vezes aparecem pessoas que estão com dificuldade de emagrecer, que estão com muita sonolência, muito cansaço, unhas fracas, cabelo caindo, sensibilidade extrema ao frio, vários sintomas que mostram para a gente um hipotiroidismo, que dá para a gente ali uma pista de que aquela tireoide não está tão boa, ela pode ter um hipotiroidismo subclínico, que é algo muito comum. E ainda assim, isso é negligenciado, porque às vezes ela vai fazer os exames, né, que são os hormônios da tireoide, vai fazer o T3, o T4, o TSH, e eles darão dentro de um padrão chamado de normalidade. Então, hoje em dia, um dos erros que acontecem muito nesses exames é que eles acabam deixando com que a pessoa adoeça muito, porque ele está preparado para pegar a doença num estágio mais avançado. Ele não é preparado para pegar a doença no estágio inicial. Então, algo que a gente poderia trabalhar de uma maneira muito mais tranquila para aquela pessoa, acaba vindo já, voltando depois com uma situação mais agravada, porque no exame, a princípio, não tinha aparecido nada. Entendi. E essa disciplina, essa matéria de análise dos exames, vocês também ministram no curso de naturopatia da Indústria da Saúde Brasil? A matéria de análise dos exames, não. Porque a análise dos exames, a gente tem muitos médicos, inclusive, que fazem o doutorado e tudo, ela é feita à parte, são cursos muito extensos, né? Porque depende muito de cada especialidade, dos exames específicos. Mas a gente faz diversas outras análises que vão nos dar esses parâmetros. Então, por exemplo, você pode confirmar como está aquela tireoide através de uma microscopia que vai te mostrar ali como está o funcionamento, através da íris, através da iridologia. Você vai na MTC olhar as unhas, olhar a língua, olhar manchas na pele, tudo isso vai te trazer informações, além dos sintomas do que aquela pessoa está te relatando, que vão te ajudar a montar isso. A gente tem ainda como uma avaliação complementar a própria biorressonância, que é algo que também vai vir para nos corroborar, né, com essa informação, que o exame às vezes vai falhar um pouquinho ali. Então, tudo isso a gente usa como recurso adicional. Então, além dos exames de sangue que a maioria das pessoas acabam utilizando, em uma consulta com um naturopata, você utiliza de todas essas outras ferramentas, de todas essas outras tecnologias, que às vezes não, que aqui num consultório médico tradicional nem existe, né? Hoje em dia a gente já, graças a Deus, tem bastante médico que está se interessando, inclusive vários médicos como alunos lá no nosso doutorado, né, de naturopatia. Então, tem se aberto muito esse leque, aberto muito a cabeça mesmo para essa visão integrativa, né? Graças a Deus isso vem ocorrendo, mas a grande maioria não conhece, não existe, e são ferramentas que eles vão dar um suporte, que darão uma visão para a gente muito mais ampla do que está acontecendo naquele organismo, né? Você falou que é possível detectar algumas doenças ou alguns sintomas
Você falou pelas unhas. O que as unhas mostram sobre o nosso nível de saúde ou o nosso nível de doença? Então, a gente vê desequilíbrios hormonais, por exemplo, uma unha enfraquecida, a gente vê muitas vezes manchas nas unhas, unhas amareladas, diversos padrões que a gente consegue encontrar, tanto na unha, quanto manchas em pele, quanto como a gente vê na íris, por exemplo, também, né? Que a gente consegue definir padrões, são padrões que já foram identificados e que a gente consegue mapear o que está acontecendo naquele organismo de uma maneira geral, através dessas características. Quando você faz uma consulta, né, com o seu paciente, você então utiliza uma série de exames, inclusive a iridologia. Aí a iridologia, o exame através da íris, vai te dar ali um sinal sobre um problema em um determinado órgão, e você vai confirmar isso às vezes com a pele, às vezes com a unha, às vezes com a biorressonância, por aí? Exatamente, com a microscopia, com diversos elementos que a gente tem dentro da naturopatia, além do relato dele, que é muito importante. Então, isso tudo vem para confirmar. E o legal é que, por exemplo, dentro da iridologia, a gente tem outros tipos de aspectos. A gente tem aspectos emocionais, a gente consegue ver, por exemplo, uma marca na íris que mostra uma depressão, que mostra muitas vezes até uma tendência a suicida, uma tendência, né, à autoflagelação, à automutilação. Então, a gente consegue identificar coisas que exames nenhum mostrariam para a gente. Coisas mais sutis ou coisas que aconteceram, traumas e situações que aconteceram na vida daquela pessoa. Esse trauma que aconteceu na vida da pessoa é um trauma lá que a pessoa levou um tombo, quebrou uma perna, quebrou um braço, ou um trauma emocional? Isso é mostrar para eles? Emocional. Para você ter uma ideia, existem marcas na íris que mostram até abusos sexuais, pessoas que sofreram, né, abusos sexuais, que tiveram. Então, assim, a gente consegue acompanhar traumas emocionais importantes que tenham ficado gravados na vida daquela pessoa e que podem estar interferindo na saúde dela. Nossa, então às vezes quando você recebe um paciente e ninguém, acredito eu, gosta de falar que sofreu um trauma, nesse exemplo aqui, um trauma aí, às vezes na infância, na adolescência, isso daí é muito bem guardado, né? Às vezes numa terapia, um psicólogo, um psicoterapeuta, né? Um médico aí que trata das emoções humanas, ali normalmente as pessoas entendem que é o melhor lugar para se abordar isso. Aí as pessoas vão te procurar, eu quero emagrecer, eu quero ter mais energia, você faz o exame na íris. E aí, como que é esse momento onde você percebe que ela teve um trauma do ponto de vista emocional? E esse trauma pode estar fazendo com que ela fique mais obesa, ou pode estar fazendo com que ela sempre, sei lá, fique mais magra, né? Um exemplo bem comum aqui. Tem pessoas que não conseguem emagrecer, tem pessoas que não conseguem engordar. E como é que é essa abordagem ali? Tem que ter muita sensibilidade, né? Muita. É muito delicado, né, para tratar algo assim. Então, para você ter uma ideia, muitas pessoas nem para psicólogo, que já estão tratando faz tempo, conseguem falar desse tipo de coisa. Então, você tem que ter muita sensibilidade, muita cautela, conversar com essa pessoa primeiramente, explicar para ela que aconteceu algum evento traumático quando ela tinha aproximadamente tal idade, né? Porque a gente consegue ter ali uma noção da idade que aconteceu. Então, a gente fala algum evento traumático, que isso a gente está vendo aqui que está te prejudicando nesse seu processo, por exemplo, de emagrecimento. Muitas pessoas, depois de sofrerem um trauma nesse nível, por se sentirem extremamente inadequadas e até culpadas por aquilo que sofreram, elas têm a tendência a comer, por exemplo, compulsivamente e engordar para se manter fora do que é chamado um padrão, porque aí elas se sentem mais seguras, elas se protegem através disso, através da comida. Então, tudo isso a gente tem que ter a sensibilidade de entender e de conversar com ela, que você, sem precisar especificamente falar para ela que você viu que foi isso que aconteceu, né? Então, você pode falar com ela, olha, me parece que houve algum trauma, aproximadamente com tal idade, isso vem prejudicando o seu processo de emagrecimento, isso vem prejudicando o seu processo de saúde, se possível, você faz terapia, identificar se ela já está tratando aquilo, se não, encaminhá-la a fazer
às vezes até conversar com esse terapeuta em off para passar para ele, ver se ele está sabendo daquilo, falar que gostaria de conversar com o terapeuta sobre isso, de uma maneira bem sutil, bem delicada, para não constranger, né, e não trazer mais um problema para aquela pessoa. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Experimente os benefícios da creatina para a sua saúde. Aproveite a promoção adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.